Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que eu me inspirei no canal da Bela. O canal dela é Fique Bem e Seja Gentil. Eu vou deixar o link para vocês nos comentários do vídeo específico que eu estou falando. Eu mandei um comentário, deixei um comentário no vídeo dela perguntando se eu poderia fazer um vídeo de inspiração e ela disse que sim, aí eu vim trazer o meu vídeo aqui do meu jeitinho, que é o feedback, um feedback honesto sobre o planner da Paper. Bom, 2026 será meu quarto ano com a Pay-Per-View, então eu vim falar com vocês sobre os 3 anos anteriores. Porém, o meu primeiro planner foi de 15 meses, então eu tenho um pouquinho de 2022 também que eu vou falar aqui com vocês. Então, as capas eu amo, são lindas, né? Isso aqui eu sempre gosto. De todos os planners que eu já tive, o da Pay-Per-View são geralmente as que eu mais gosto. Então, desde a primeira vez que eu usei o planner da Pay-Per-View, ele vinha com as mesmas coisas. Na minha época já não tinha mais a case e já não tinha mais o Daily Satellite, o Planner Satellite, alguma coisa assim. Então, algumas coisas foram reformuladas nesse meio tempo. Então, a minha forma de usar o planner mudou com o passar dos anos. O que vinha no planner eu uso praticamente da mesma forma desde o começo, que é a regra eu não uso. Eu até usei ela nos primeiros meses, mas assim, a minha reguinha, ela sempre fica guardada em algum lugar. Às vezes eu pego para tentar usar esses stencils aqui, mas de maneira geral eu não uso a régua. Eu nunca usei os cartões, eu tenho todos, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tenho todos os cartões de todos os anos intactos aqui comigo. Eu nunca usei os bloquinhos, também estão intactos, e aí eu coloquei eles aqui na minha mesa para ver se esse ano eu uso um pouquinho mais, então estão todos intactos também. Então, assim, a faixinha eu usei nesse planner aqui, nos 3 primeiros meses, quando eu levava ele para o trabalho e levava ele para os lugares. Mas fora isso, nos outros anos eu nunca mais usei, 2023 mesmo eu nunca usei. Eu só usei a faixinha em outubro, novembro e dezembro de 2022. Enfim. Então, assim, esses extras, a minha caixa fica guardada. Então, assim, nada disso eu uso durante o ano. Então, assim, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Esse planner aqui que foi o meu primeiro, ele é de 15 meses. Então, nesses 3 meses aqui de 2022, eu carregava o planner para todo lugar. Então, assim, eu usava ele o tempo inteiro, tanto é que ele está abarrotado. Ele é acho que assim, se não é a parte mais usada, ele é uma das mais usadas que eu tenho. Mas o meu planner da Tilibra eu também utilizava muito, então não foi especificamente porque era da Pay-Per-View. Quando virou para 2023 mesmo, eu parei de levar ele para os lugares porque eu parei de sair de casa, comecei a trabalhar muito pouco. Eu saí do meu CLT, eu trabalhava poucas horas por semana e atualmente eu não trabalho mais fora de casa. Então, a realidade mudou completamente e a forma de usar o planner também mudou completamente. A entrada mudou muito a minha forma de uso. No primeiro ano, eu coloquei algumas frases que eu achei que seriam interessantes e que iam funcionar e que eu ia vir aqui todo mês e ler essa frase e me inspirar. Isso aqui não funcionou. Se eu olhei isso aqui uma vez no ano de 2023, foi muito. E aí, 2024, eu tentei já fazer uma coisa mais focada para o trabalho, porque eu achei que eu ia colocar esse planner aqui todo para o trabalho. Também não funcionou. Apesar de que eu amei essa decoração. Eu amei essa decoração que eu fiz, eu achei que ela ficou super fofa. Eu amava esse rosa. Nossa, esse rosa aqui eu acho que talvez seja o meu favorito. Mas o ano de 2024 em específico, eu tinha muitos planners, então foi uma organização completamente desorganizada. Então, eu não usava por causa disso. 2025, que esse é o ano atual, eu acho que eu já comentei isso com vocês antes, e eu olhava, sei lá, pelo menos uma vez por mês. Isso aqui, de verdade. Eu amei, eu adorei a forma como essa decoração ficou. Eu amei a forma, inclusive tem que marcar isso aqui. Vou marcar agora com vocês. É, Amei a forma como ficou, sempre vim aqui conferir se as minhas metas tinham sido batidas, se as minhas metas não, se os meus desejos tinham sido atingidos, se não, marcava com o marca-texto e tudo mais, eu atingi essa meta aqui essa semana, por isso que ainda não estava marcado. Então, assim, pelo menos uma vez por mês eu vim aqui dar uma olhada. Então, eu repeti isso aqui para 2026, eu já mostrei isso para vocês. E o que funciona, eu continuo, e o que não funciona, eu não continuo. A parte de habit trackers, é, eu não conseguia usar, eu comentei isso com vocês já, eu achava muito confuso. A parte das 12 áreas eu também, até esse ano, eu não conseguia entender como ele funcionava. E essa última parte, a cápsula do tempo eu sempre gosto muito. E essa parte aqui, eu também não usava muito bem, eu não entendia muito bem como que funcionava e tal, e acabava deixando por isso mesmo.
Então, 2023 e 2024 foi um uso muito superficial. Quando chegamos em 2025, é, eu tinha preenchido bastante coisa, né? Tinha tentado, mas ainda assim me sentia muito confusa da forma como as doseárias funcionavam. Eu não conseguia linkar as doseárias muito bem, era tudo muito subjetivo para mim. Apesar de sempre vir aqui dar uma olhadinha no meu mapa de ações e hábitos, ficou muito confusa a minha organização. Então eu só vinha olhar por causa da decoração, então não funcionava. A minha parte de projetos também ficou mal usada, eu realmente não entendia como usava, e eu contei para vocês como eu vou usar em 2026 e eu acho que vai funcionar. A parte de trackers, eu gostei muito dessa atualização que a Pay-Per-View fez para 2025, porque apesar de, por exemplo, da maioria dos trackers não terem funcionado, algumas coisas trouxeram um senso de realidade bem legal para mim. Então, assim, eu escolhi nessa parte aqui colocar as questões fitness, né? Que é alimentação, exercício cardiorrespiratório, exercício resistido e rotina. E eu tive uma visão muito clara do que foi e do que não foi feito. Porque apesar de não ser um tracker que eu uso diariamente, eu preencho ele mensalmente, eu senti que deu para ter um panorama geral do que aconteceu nesse ano. Então, eu realmente consegui usar. Vocês podem ver que aqui no preenchimento falta só novembro e dezembro, que são os dois finalzinhos. Quando chegar no último dia de novembro, eu venho e marco aqui tudo certinho. Então, para mim, isso aqui funcionou muito, muito bem. Esse tracker aqui, apesar dele estar preenchido, ele ficou confuso. Eu vou ter que encontrar uma forma de usar. Esse aqui para 2026 eu ainda não pensei sobre. E esse que eu gostei muito e expandi ele no meu planejamento de 2026, porque eu achei que ficou um panorama anual bem legal. Como ele é um controle anual, né? Tipo assim, você vem aqui só no final do mês e marca sim ou não, não tem a parte diária detalhada como nos outros, eu aqui usava só para a parte financeira, para dizer se funcionou ou não e tudo mais, né, nas minhas questões. E para 2026 eu expandi isso aqui completamente, já tem um vídeo completinho para vocês, mas acho que eu coloquei umas 15 categorias para serem avaliadas, então eu gostei, então funcionou para mim. E aí aqui a gente vem para a parte de mindset que eu já comentei com vocês que não funcionava. Eu não sabia como usar. E para 2026 eu já entendi e gostei muito da forma que eu encontrei essa proposta para ser usada em 2026. Então, apesar de em 2025 ainda não ter funcionado, para 2026 eu acho que vai ser bem, bem legal mesmo. Essa parte aqui do final do ano eu acho que tem algumas perguntas que para mim não funcionam, que eu respondo meio porque tem que responder, porque tipo, ai, qual que foi o melhor dia do ano? Mano, sei lá. Juro, sei lá. Eu não, minha vida não é extraordinária. Eu não vivo o extraordinário todos os dias. Eu não vivo coisas muito incríveis. A minha vida é maravilhosa. Eu amo a minha vida, eu amo as pessoas que estão nela, mas eu tenho que ser realista. Eu não tenho grandes coisas. Então, assim, não tem como, não tem como. E a parte da cápsula do tempo talvez seja a minha ferramenta favorita da Pay-Per-View, que desde a primeira vez que eu vi a Elaine do canal Diário de Mamãe Enrolada falando sobre a cápsula do tempo no review dela da Pay-Per-View lá em 2022, eu já comecei a fazer cápsula do tempo. Então, assim, fiquei apaixonada. Então, pra mim, eu não consigo lembrar. Eu acho muito legal, porque apesar de ter sido eu mesma que escrevi a cápsula do tempo, eu não consigo lembrar o que tá aqui. Tipo, eu sempre vou, quando eu vou dar uma olhadinha no Planner, nessa parte aqui de trás, eu olho pra cápsula e eu fico, gente, o que que será que eu escrevi? E eu realmente não consigo lembrar. Então, pra mim, isso aqui é muito legal, porque toda vez que eu leio, mesmo nos anos anteriores, eu sempre fico, meu Deus, eu tava pensando isso, o que que eu tinha na cabeça? Tipo, é sempre muito, muito legal. Então, esse aqui talvez seja a minha ferramenta favorita. Tá, agora vamos aqui para a parte do começo. Isso aqui, para mim, não funciona muito bem. Eu acho que eu não consigo usar essa ferramenta como eu deveria usar. Eu odiei a forma como eu fiz 2025, odiei ter usado é, as jellies, porque, ai, não sei, não gostei. Tanto que para 2026 eu resolvi usar com lápis de cor, mas eu vou usar da mesma forma, que é colocando datas importantes, feriados, data de pagar imposto, porque vai funcionar como um calendário normal para mim. Eu realmente não consigo usar ele de outra forma. E aí já vou mostrar para vocês qual calendário que eu gostava. Eu gostava deste calendário aqui que eu migrei com as Daily Clips aqui para 2025. Esse calendário específico aqui estava no planner de 2024, eu recortei, usei Daily Clips e passei para cá, porque eu gosto desse tipo de planejamento. Então, eu tenho janeiro, eu sei que no dia 2 eu tenho que dar Simparic para as minhas cachorras, no dia 11 eu tenho que fazer a tosa, no dia 31 tem que pagar os impostos. Eu acho mais claro isso aqui, porque eu posso escrever um pouco mais, eu posso escrever o nome das vacinas, quem vai tomar, então assim, eu tenho um pouco mais de espaço.
Nesse aqui, eu me sinto restrita porque é um espaço muito pequeno e eu sinto que eu não entendo muito bem como que funciona. Talvez ele seja mais um tracker do que um calendário, mas eu resolvi usar ele como calendário e é isso. Essa parte aqui, eu acho o calendário muito pequeno, mas tiveram algumas coisas que funcionaram muito bem para mim, que é eu organizo, entre aspas, as contas daqui de casa, né? Eu organizo as datas. Então, são duas pessoas mais as contas da casa. Então, eu coloco aqui, nessa partezinha aqui, todas as datas de todos os cartões, de todas as contas, de tudo que tem que ser feito mensalmente, fixamente, para depois eu colocar mais para frente, porque eu me sinto melhor fazendo o anual, depois o mensal, depois o semanal, depois o diário. Eu me sinto melhor fazendo dessa forma. E essa parte aqui não funcionou, que era a respeito do meu trabalho. Eu parei de trabalhar parei completamente de trabalhar durante esse ano. Então, isso aqui não funcionou, mas essa parte que funcionou muito bem, tanto que eu repeti isso aqui em 2026. Esse aqui, infelizmente, não vamos repetir porque não temos, não temos calendário no final de 2025. Então, aqui estamos em novembro. Eu não gostei da capa desse ano, sendo muito sincera. Acho que os adesivos que eu coloquei me ajudaram a gostar um pouco mais, mas sendo muito, muito sincera, as capas de 2025 eu não curti, nem as cores. O calendário em uma folha só funciona muito bem pra mim. Eu prefiro assim do que em duas páginas, como eu já tive em outros planners. Eu sinto uma linearidade maior. Então, na hora de planejar, de sentar, olhar o calendário anual, colocar as coisas aqui, pensar nas coisas que surgiram durante o mês, colocar aqui, pensar nas datas de pagamento, eu acho que assim funciona melhor para mim. Então, eu gosto muito desse calendário em uma página só e ele funciona para mim do mesmo jeito desde o começo. Essa parte aqui, ele houve alteração durante os anos, né? E as alterações, algumas coisas para mim foram muito benéficas e fizeram muito sentido e fizeram com que eu avaliasse a minha vida de uma forma melhor, e outras eu simplesmente não consegui colocar na minha rotina porque eu não consegui fazer essa catarse. Eu achei que foi uma mudança assim que, cara, foi um up, que ainda não tinha sido 100% porque eu ainda não tinha entendido as 12 áreas, mas foi trazer as 12 áreas para cá com a com a questão de você selecionar 3 áreas, né? Porque 12 áreas são muita coisa. 12 áreas é muita coisa para você pensar, para você avaliar. Então, quando eles trouxeram essa proposta de ser somente 3 por mês, eu falei, cara, vai ser muito bom. Porém, eu cometi o equívoco e o erro de cada mês colocar uma coisa e falar assim, esse mês eu vou pensar nisso, esse mês eu vou pensar. E não funcionou. Então, para 2026, eu pretendo mudar essa estrutura aqui, mas de maneira geral, eu consegui perceber muito melhor as coisas que estavam funcionando, que não estavam funcionando nas 12 áreas, através disso aqui. Porém, como eu ainda não tinha uma compreensão muito complexa sobre as 12 áreas, eu não conseguia linkar com as coisas que estavam aqui no final do planner. Então, ainda faltava esse link que eu acho que para 2026 vai funcionar melhor. A parte de caixa de entrada, para você colocar as coisas que funcionam, inclusive já vou checar aqui as coisas que eu comprei. Geralmente eu coloco coisas que eu comprei, que eu preciso comprar ou que eu preciso fazer. Por exemplo, tinha Black Friday e eu precisava comprar algumas coisas para casa. Eu anoto principalmente coisas para casa, coisas que tem que ser feitas, tipo cortar a grama, levar as meninas para vacinar. Eu faço uma descrição um pouco maior, tipo, tem que levar fulana, tem que levar não sei o quê. Eu tento trazer a informação que está no cartão de vacina delas para cá, né, para eu ter um panorama do que precisa ser feito durante aquele mês. E nunca é coisa tipo, papel higiênico. Não, esse tipo de coisa eu não anoto aqui, eu anoto coisa do tipo, eu preciso trocar a minha air fryer. Qual foi o menor preço que eu vi dela até o momento? Mas eu anoto um preço que eu acho justo, e se passar daquilo eu não compro. Então, por exemplo, a air fryer talvez eu não comprasse, mas eu coloco coisas que são com valores altos e que são muito específicas. Por exemplo, eu precisava comprar um caldeirão para fazer sopa, um caldeirão de 10 litros. E aí eu consegui comprar por um preço bom. Então, enfim, eu coloco esse tipo de coisa e coloco coisas como preciso fazer faxina na cozinha, porque é faxina de final de ano. Eu vou especificar um dia? Não, vai ter que ser quando couber aí na rotina, mas eu sei que eu preciso fazer isso aqui nesse mês ainda, ou seja, eu tenho até amanhã praticamente para fazer. Na parte das rosas, aqui dessa rosinha aqui do meio, eu tinha decidido colocar algumas coisas muito específicas, que eram os dias úteis, que no caso eram os dias que eu ia trabalhar.
Porque como eu era personal trainer, eu tinha dias específicos. E não era todo dia que eu trabalhava, então, mas não funcionou, eu parei de trabalhar, então isso aqui não funcionou. Os livros eu gosto muito de anotar eles aqui. Vai sair um vídeo completinho para vocês sobre os meus cadernos de leitura. Então, eu trago as informações, eu faço tudo no caderno de leituras e depois trago as informações para cá, para eu mexer num lugar só. Eu não consigo, eu não sou aquele tipo de pessoa que consegue ter várias coisas em vários lugares. Eu tenho várias coisas e centralizo depois, entende? Porque as listas realmente são muitas, né? Mas eu tento trazer tudo para cá. E as coisas da faculdade, da pós-graduação, sempre funcionam muito porque eu ponho as datas das aulas e das entregas dos trabalhos. E aí, se eu sei se eu, inclusive, não participei. E aí, eu anoto se eu participei ou não das aulas. Ai, borrou, aqui. E aí, sempre fica um espacinho e eu não me importo. Eu não sinto que eu tenho que preencher o planner inteiro. Agora, uma coisa que não funcionou. Infelizmente, eu fiquei muito mal. No começo do ano eu tava conseguindo, mas chegou pro final do ano eu desisti. É o resumo do mês. Eu não consegui chegar numa catarse de colocar isso aqui, de trazer o que aconteceu durante a semana para cá. E para 2026, eu acho que eu também não vou pensar sobre isso, eu acho que eu não vou utilizar esse espaço, porque para mim ele não fez sentido. Porque o que acontece, e aí a gente já vai entrar na parte da semana, é que eu encontrei uma forma de me planejar, que eu gosto de anotar essas coisas que estão em laranja, são coisas que eu anotei como eu me senti durante aquele dia. Tanto é que eu nem uso mais essa parte superior aqui do planner, né, que tem para você colocar frases e destaque da semana, eu não uso mais, porque teoricamente você tinha que pegar esse destaque da semana e trazer para cá. E eu não uso mais assim. Eu entendi que pra mim eu tenho que sentar naquele dia, tipo assim, e não é todo dia que eu escrevo, por exemplo, aqui no dia 4 de novembro eu não escrevi nada, mas no dia 6 e no dia 7 eu achei importante escrever. Então não é todo dia que isso acontece comigo, enfim. É, eu acho que dá pra deixar as coisas de uma forma um pouco mais maleáveis, e eu prefiro fazer dessa forma, realmente pra mim funcionou. E aí isso mudou a forma como eu me planejava durante a semana. Vou só fazer um adendo. Quando a quebra de mês, quando acontecia a quebra do mês, eu levava a coisa mais próxima ou para o mês anterior ou para o mês seguinte. Então, por exemplo, novembro, que estaria aqui, eu pus um papel por cima e trouxe o dia primeiro e o dia 2 para cá. Para mim funciona melhor assim. Eu não sou uma pessoa que consegue transitar, eu preciso ver a semana inteira mesmo. Então vou continuar fazendo isso aqui. Porém, essa parte aqui eu me senti um pouco pressionada no começo para usar, e eu acho que eu também só vou deixar vazio. Acho que nem vou colocar papel nenhum, porque acaba deixando o planner mais gordo ainda. Meu planner já tá explodindo. Então, acho que eu só vou deixar como tá e só vou transcrever mesmo, assim como eu fiz anteriormente. Então, deixa eu achar uma semana um pouco mais recente para vocês. Aqui. Então, aqui eu já estava melhor, já tinha me encontrado melhor. Então, o que funcionou para mim foi: não uso essa parte aqui de cima, então uso ela para decorar. Não vejo problema nenhum. Tampo o calendário, porque para mim ele também não faz diferença. Essa partezinha aqui que tem para escrever, às vezes eu uso, às vezes eu uso para decorar, às vezes eu deixo umas 3 linhas para colocar alguma coisa, ou eu coloco um papel que eu consigo escrever por cima. Mas e aí a parte que esse aqui, os hábitos eu vou falar especificamente daqui a pouco. E aí o que funcionou pra mim foi é, pelo menos 2 box para escrever a rotina. Tem semana que eu coloco menos coisa, tem semana que eu coloco mais coisa, mas 2 box e pelo menos um espacinho para eu conseguir escrever sobre aquele dia. Então, o que eu percebi é que eu tenho que diminuir um pouco a minha decoração. Essa semana aqui eu ainda consegui escrever bastante, essa aqui também, como vocês podem ver, essa semana o planejamento foi numa linha, num quadradinho só, e o de baixo ficou vago. Esse aqui eu já usei 2, então eu vario muito dependendo do que eu quero ou não escrever no planner. Isso eu sou muito livre mesmo, eu não fico muito presa a nada. Ah, tipo, eu faço o que eu tô afim naquela semana. Tipo, essa daqui eu também já usei 2, enfim. Mas eu gostei de deixar esse espaço. Então, o que eu vou ter que fazer é reduzir um pouco a minha decoração, reduzir um pouco os espaços que eu uso mesmo para decorar, porque eu tô achando muito importante, eu acho importante trazer isso para o meu planejamento, falar sobre aquilo que eu tô sentindo, usar mesmo o planner e não só decorar, sabe? Então, eu percebi isso. E eu percebi também que para sábado e domingo, que eu não são dias tão intensos, geralmente eu faço coisas de menor importância, com uma rotina um pouco mais. Ah, tipo, de sexta à noite até domingo à tarde, é muito tipo, ai, faz o que você quiser, entendeu? Tipo, final de semana. Então, acho que eu também posso. Eu gostei muito de fazer esse tipo de decoração, que ocupa um pouco mais de espaço. Então, assim, essa parte aqui de sábado e domingo achei ok decorar bastante, achei ok decorar aqui também.
Então, eu percebi que é assim que funciona pra mim, e eu acho que a gente vai se adaptando, e é assim que funciona. A parte dos hábitos não funciona pra mim. Tanto é que muitas vezes eu desisti de colocar qualquer coisa e só decorei. Tá vendo que algumas vezes eu colocava um papelzinho que eu conseguia escrever e tudo mais, porque eu realmente tinha desistido de usar os hábitos, porque eu não estava conseguindo avaliar tudo o que eu precisava. Mas eu também percebi, e aí aqui eu vou ter que fazer mais um adendo, que é algumas pessoas que têm depressão, assim como eu, precisam detalhar minuciosamente coisas que são básicas para qualquer ser humano, como higiene básica, organização da casa, é, coisas assim que você fala, gente, mas por que que você precisa se organizar para fazer isso? Não faz sentido. E algumas pessoas, que é o meu caso, precisam fazer isso. E eu preciso fazer checklist se eu tomei banho ou não. Quantos banhos eu tomei naquele dia. Gente, vocês podem pensar o que vocês quiserem, não importa. Ah, se é porca, se é isso, se é aquilo. Eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre isso. Foi a forma que eu encontrei de melhorar aquilo que não estava bom. Eu estava muito mal e eu, às vezes, passava a semana inteira e eu não conseguia saber se eu lavei o cabelo, se eu não lavei o cabelo, se eu escovei o dente, se eu não escovei o dente. Enfim, eu não tenho. A semana passa e eu não consigo ter noção disso. Então, quando eu tomei a decisão de começar a terapia de novo, eu decidi tomar algumas atitudes para ser mais eficiente a minha terapia, porque era sempre tudo muito subjetivo e eu preciso de coisas objetivas e práticas para fazer a minha vida funcionar. Então, como o tracker da Pay-Per-View não funcionou, o que eu fiz? Abri o meu Word, essa mancha amarela que é um checklist. Abri o meu Word, escrevi uma tabela com tudo que vocês possam imaginar que eu preciso verificar durante a semana. Então, eu vou colocar aqui que eu preciso ou quero. Vou ler aqui para vocês o que que tem. Oração, terapia, meditação, ar livre, exposição, que é tipo assim, eu preciso fazer determinadas atividades durante a semana para me tirar da fobia social. Organização da casa, eu escrevo só casa porque eu sei. Dieta, cardio, resistido, que é a parte de exercício, pilates, sono, skincare, dentes, banho, cabelo. Aí tem algumas outras coisas que são irrisórias, que no caso é cuidar da pele, fazer sauna, cortar a unha, fazer depilação, estudar, ler, mexer no planner, colorir, organizar os canais e fazer a minha pesagem durante a semana. E aí o que acontece é, eu realmente preciso olhar e anotar se eu estou fazendo ou não essas coisas. Porque senão passa a semana e eu não vejo. Por exemplo, nessa semana aqui, tivemos um feriado no dia 20. E quando o meu marido sai da rotina, eu saio da rotina. Porque eu uso a rotina dele base para minha. Porque, como eu não trabalho fora de casa, eu sou só dona de casa e estudante, eu não consigo me organizar sozinha ainda nesse momento. Então, por exemplo, se ele acorda às 8, eu sei que aquele dia, e aí ele vem trabalhar aqui no escritório, porque ele trabalha de casa, eu sei que aquele dia eu tenho que preparar o café da manhã, limpar a casa, eu sei que eu preciso ter aquela rotina. E aí, como tem feriado, ele acordou tarde, a gente acabou saindo de casa, fomos fazer outras coisas. O checklist, a partir de quinta-feira, não funcionou. Então, tipo, toda a rotina que eu tinha que fazer não funcionou. E eu só fui perceber isso no domingo. Por quê? Porque como eu não estava seguindo a minha rotina, eu não vim aqui sentar e olhar esse checklist. E aí o que aconteceu foi, eu não fiz exercício, eu não saí para caminhar ao ar livre, que é de extrema importância para mim. Eu fico, às vezes, eu tinha épocas que eu ficava 3, 4 semanas sem pôr o pé para fora da minha casa. Gente, eu moro num condomínio horizontal, eu tenho natureza, eu tenho segurança, eu posso sair para caminhar a hora que eu quiser. E eu não faço isso por conta dessa questão, né? Então, assim, eu não fui fazendo as coisas e eu não percebi. E aí, isso mostra que durante o ano isso deve ter acontecido milhões de vezes. E eu não percebi. Então, às vezes, você acha que você está progredindo em determinado hábito e você não está. Então, quando eu chego na terapia, que também é online, ou seja, eu nem saio de casa para fazer isso, a psicóloga pergunta e aí eu vou ter uma percepção muito subjetiva daquela semana. Não vou ter uma noção real do que eu fiz, do que eu não fiz. Então, por exemplo, se eu tenho que estudar 4 horas por dia, que é a minha meta, e eu estudei uma, eu tenho que saber falar isso pra ela. Tipo, essa semana eu estudei 2 vezes na semana, 2 horas. Eu não consegui. Então, assim, isso aqui eu não usei em todo, foi só um teste, né? Mas eu pretendo usar isso aqui para 2026. Ellen, não é muita coisa? Sinceramente, não, porque eu não preciso pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, algumas coisas são parte da rotina. Então, tipo, eu acordei, tomei café da manhã, limpei a casa, né? Fiz a parte ali que eu vou suar, que não sei o que, que é a parte de limpar a casa principalmente. Tomei meu banho. Depois de tomar o banho, eu vou escovar o dente. Depois de escovar o dente, eu vou passar.
hidratante. Depois de passar hidratante, eu vou passar protetor solar, pentear o cabelo, prender o cabelo, fazer almoço. Então, assim, eu tenho um passo a passo para seguir que é muito importante para mim. Então, assim, esse checklist aqui desse tamanico não ia dar para mim, de verdade. Assim, eu preciso verificar coisas muito pequenas e muito básicas. E eu não queria fazer um caderno específico para isso, porque eu não ia pegar esse caderno, gente. Vocês podem, e uma coisa que vocês podem ter certeza na vida de vocês é que se eu precisar diariamente pegar uma segunda ferramenta, eu não vou porque eu não tenho condições. Eu custo mexer aqui. Então, assim, basicamente foi isso. Eu falei muito, mas esse é meu feedback sincero de como eu consigo usar ou não as coisas. Semana, isso aqui não funcionou. Acho que para 2026 também nem vou mexer nisso aqui, porque eu tinha pensado em usar essa parte de notas para anotar a parte fitness, e quanto de exercício eu fiz, quantos passos eu dei naquele mês. Não funcionou para mim. Eu acho que eu não vou me fazer isso, ou se eu for fazer alguma coisa, também não vou pensar em fazer decoração, colocar foto, que foi uma coisa que eu pensei em fazer, não funcionou pra mim. Eu talvez deixe o espaço para no final do ano imprimir as coisas e, enfim, mas não funcionou. Também provavelmente vai ficar em branco e eu não me importo, gente. Eu não acho que um planner tem que ser escrito de cabo a rabo. Eu acho que a gente tem que usar aquilo que funciona, né? Então, isso aqui não funcionou, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas funciona. Eu amei o planejamento financeiro. Então, a gente tem esse site próprio que a gente coloca as nossas finanças, mas eu, como gosto do papel, gosto de todo ano, todo final de mês ou a cada 15 dias, sentar, anotar, olhar para o papel e ver como é que tá, falar o que entrou, o que não entrou, enfim. E isso aqui foi a revolução da revolução. Nessa parte de análise do mês, a gente tem as 12 áreas. Então, eu consigo dar nota, já que eu não tinha parâmetro nenhum, mas eu gostei muito. E escrever sobre como eu me senti sobre aquele mês. Então, vai chegar aqui, por exemplo, acho que maio foi o único mês que eu não fiz. Eu vou chegar aqui em junho, se eu quiser saber como que foi, e vou falar, cara, eu estava assim, eu estava me sentindo assim. Então, eu realmente gostei muito deles terem adicionado isso aqui. Eu acho que agora que eu compreendi melhor as 12 áreas, eu espero, né, também eu vou conseguir fazer esse link muito melhor. E eu acho que a minha análise de como está a minha vida vai ser muito melhor e muito mais objetiva. Eu tenho esperança de que em 2026 as coisas estarão menos confusas. Mas de verdade, isso aqui eu escrevi todos os meses. Eu acho que só maio, que maio realmente foi um mês muito difícil. Eu tava muito, muito mal, assim. E aí eu tive um fôlego e fiquei doente. Então, assim. Mas mesmo assim, depois de ter ficado doente, pegado várias gripes, eu ainda assim tava preenchendo o plano. Pra maio mesmo, que foi um mês que eu não consegui fazer absolutamente nada. Então, assim, dá pra eu. Inclusive, isso, o fato de maio ter sido o único mês que eu não consegui preencher essa parte aqui do final, me mostra que eu realmente não estava bem. Então. Eu gostei muito, achei que dá um norte muito bom, acho que tem um espaço bom para você escrever, porque tem um espaço para reflexão, tem um espaço para checklist, que eu geralmente escrevo coisas corridas aqui nesses dois, eu só vou falando, ah, foi assim, 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 gostei disso, não gostei daquilo, me senti assim. Então, geralmente eu faço isso. Vale, muito importante que eu não sei se eu comentei com vocês, é que eu deixo o meu planner aberto. Então, ele fica, deixa eu achar que é semana, ele fica assim, aqui do meu lado. Então, assim, eu tenho. O meu computador tá aqui um pouquinho mais à frente, eu tô olhando aqui para ele, para a tela. Geralmente, esse espaço aqui com essa tabuleta rosa é onde eu uso para apoiar o caderno ou trazer o notebook para escrever nele, mexer nele. E o meu planner fica aqui do ladinho, aqui no cantinho. Vou tentar mostrar para vocês como que ele fica. Mas eu deixo ele assim, aqui no canto. Então, de segunda a quarta, ele fica desse jeito aqui. E de segunda a quinta ele fica aqui. E aí, quando eu preciso fazer o checklist, eu só tombo ele para cá, faço o checklist e volto ele para cá. Ele funcionou muito bem ficando aqui comigo. Óbvio que para planejar um mês eu sento com um pouco mais de tempo, né, e tudo mais, mas no dia a dia mesmo, durante a semana, que eu preciso só vir aqui e dar a checklist, eu deixo ele desse jeito. Porque o que acontece, o que eu faço é, gente, eu sento aqui domingo à noite e falo, preciso fazer isso, isso e isso, preciso acordar, não sei o que, não sei o que, tal dia tem tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E durante a semana, a única coisa que eu tenho que fazer é pegar a minha caneta colorida, fazer o checklist, e se acontecer alguma coisa que eu me desgostou, ou que eu gostei, ou que foi marcante, eu venho aqui, tuc, 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 e coloco o planner ali de lado. Durante a semana, geralmente eu não faço nada no planner, assim, nada. Eu mexo no planner nas outras partes dele, em situações muito específicas que são começo e final de mês, começo do mês para planejar, final de mês
para fazer a parte financeira, para mexer aqui no final. Então, vamos supor que a cada 15 dias eu dou uma olhada um pouco maior, e aí com isso eu venho aqui no começo para olhar o calendário, aí eu aproveito e já mexo aqui, já olho as minhas 12 áreas, já dou uma folhada aqui no final, já venho aqui nos trackers e já mexo. Então, assim, a minha rotina funciona muito bem dessa forma. Eu não acho que eu tenho que ficar o tempo inteiro mexendo no planner inteiro, sabe? Às vezes eu acho que algumas pessoas tem essa sensação de que você tem que usar todas as ferramentas do Planner o tempo inteiro, 24 horas por dia. E para mim, e eu não encaro dessa forma, sabe? Eu sei que a Pay-Per-View tem muitas ferramentas, são muitas coisas, algumas coisas eu sinto que são desconexas, e eu espero que em 2026 eu consiga conectar elas de forma um pouco melhor. Algumas coisas eu sinto dificuldade, eu acho que tem planners que têm essa proposta melhor de conexão entre as partes do planner da Pay-Per-View. Eu realmente sinto que ele é um pouco mais solto, mas ainda assim foi o melhor, foi o planner que eu mais me adaptei. A Enjoy Print eu gostei bastante também, mas ainda assim eu achei que tinham coisas que pra mim não faziam o menor sentido. Algumas listas, alguns espaços para anotar senha, para anotar algumas coisas que eu ficava, ai, gente, 2024, pelo amor de Deus. Ah, My Planner Colibri, realmente eu não. Ah, eu só não gostei. Eu achei um planner ok, mas eu só não gostei dele mesmo, acho que não vale o preço. Não é que eu não acho que não vale o preço, eu acho que eu encontro entre My Planner e Enjoy, eu prefiro Enjoy, eles são praticamente o mesmo preço. É, a Tilibra, com certeza, é a minha segunda opção. E é muito engraçado pensar isso, porque a pay-per-view custa 329, R$ 300, enfim. E a Tilibra você acha planners por R$ 50. Então, assim, mas a Tilibra, todos os anos eu olho os planners da Tilibra e eu já deixo decidido qual planner eu vou usar caso eu não compre o da pay-per-view. Esse ano em específico, como eu vi alguns vídeos sobre o Kimbor e sobre o Roboniti, eu acabei me interessando. Mas sendo muito, 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 muito sincera, eu só comprei por curiosidade mesmo, acabei amando o papel. Realmente vou tentar usar ele em 2026. Eu falei pra vocês que eu não gosto muito, mas eu vou tentar ver como que funciona. Ele com certeza não vai ser meu planner principal, pelo menos eu acho, né? Tô aqui jogando pro universo, mas eu acho que não vai ser meu planner principal. Mas eu pretendo sim pegar ele em algumas vezes e tentar ver se eu gosto dele, porque eu não sei como que vai ser o 2026, o lançamento de 2027 da Pay-Per-View. E, sendo muito sincera, se for ruim, igual foi esse aqui desse ano, gente, que lançamento ruim, meu Deus do céu. Não teve um incentivo, não teve um nada, a gente não teve desconto. Ai, foi só desânimo. Foi a primeira vez eu vi alguém falando isso, que foi a primeira vez que comprou pay-per-view desanimada. E eu comprei pay-per-view desanimada. Achei ele lindo quando ele chegou e tudo mais. Mas assim, sendo muito sincera, foi um desânimo. Eu achei, nossa, eu tava muito desanimada, velho. E enfim, e aí o Kimbor eu já foi uma grata surpresa, porque quando ele chegou, eu realmente não achava que eu ia gostar tanto dele. Eu achei ele muito bonitinho, achei o papel incrível, gostei de mexer nele, gostei de escrever, deu aquela sensação de caderno mesmo, assim, sabe? Que eu não realmente não sinto essa sensação aqui. Eu me sinto meio, às vezes, meio cobrança, mas com o Kimbor não foi assim, então o Kimbor vai ser algo mais leve. Talvez eu use ele para as coisas dos canais, ainda não sei, mas vou tentar usar. E eu me interessei pela proposta e acabei comprando, mas geralmente, desde que eu comecei a usar Planner, a minha segunda opção, ou a minha primeira opção é a Tilibra, e eu realmente gosto muito dos materiais deles, de planner principalmente. Eu tenho um vídeo aqui no canal do primeiro planner que eu aprendi a decorar, que tá aqui, é o meu planner de 2022. Quem quiser assistir, quem tiver curiosidade, eu mostro várias adaptações que eu fiz, mas é isso. É bem legal esse vídeo. E nesses anos todos, assim, usando Planner, porque eu sei que tem gente que tem uma história muito maior com Planner do que eu. Com a Pay-Per-View, tem gente que já tem mais de 10 anos, né? Que tá com a marca desde o começo. Eu comecei a usar a Planner em 2019. Então, assim, é muito recente a minha história com Planner e com planejamento. E mudou a minha vida, sendo muito sincera. Eu gosto muito. Eu descobri um hobby que é a papelaria. Então, assim, tem toda essa questão também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou gigante, mas eu quis fazer ele assim, pegando os outros planners e mostrando tudo pra vocês. Eu ainda, lá em dezembro, lá no finalzinho de dezembro, eu pretendo, quando a última decoração estiver pronta, eu pretendo vir fazer um folha a folha aqui com vocês para mostrar todas as decorações. Aqui no canal já tem um Reels que eu mostro até junho, todas as decorações que eu fiz bem rapidinho, e eu pretendo fazer um vídeo completão mesmo, só de decoração. Sem falar muita coisa, só mostrando as decorações pra vocês. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.